Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 21 de julho, quinta-feira, vamos falar sobre a Síndrome de Sjögren. O nome é difícil, mas eu tenho certeza que o programa é imperdível. Vamos tirar as dúvidas, vamos falar o que é esta síndrome. Tem muitos casos, então vocês precisam saber. E estamos atendendo a pedidos de cartas e e-mails que chegaram sobre esta síndrome. Os abraços de hoje vão inicialmente para minha filha caçula, a Maria Clara. Você que é a razão do meu viver, você que hoje completa 14 anos, Maria. Parabéns, muitos anos de vida, papai te ama, você é muito importante para mim, para sua mãe, para os teus irmãos. Você veio para completar a nossa família. Te amo muito, que Deus possa te abençoar sempre, Nossa Senhora guiar os teus passos e te proteger com o manto protetor. Parabéns, minha filha. Também para a aniversariante Carla Cristina Scaff Mendes. Ela é funcionária lá do setor de atas da Câmara Municipal. A Carla é nossa amiga há muitos anos, minha amiga da Zeina. Pessoa de dentro de casa, uma pessoa amiga que a gente tem uma consideração muito grande. Parabéns, Carla. Junto ao Olavo, tuas filhas, tua mãe, seus irmãos. Você é uma pessoa realmente que a gente tem um carinho muito grande. E também outro aniversariante, o Gabino, morador lá do centro da cidade. Um abraço, Gabino, muita paz, muita saúde. Tenho certeza que todos vocês são merecedores dos parabéns. Dia abençoado, 21 de julho. Caracterizada pela secura excessiva das mucosas, a Síndrome de Sjögren é um distúrbio inflamatório que acomete, na grande maioria, as mulheres. Sua manifestação é bem variada, podendo estabilizar, piorar ou até mesmo regredir de acordo com cada organismo. No entanto, como as demais patologias, um diagnóstico precoce é essencial para evitar o comprometimento de doenças mais graves e proporcionar uma melhor qualidade de vida à pessoa. Por isso, estamos aqui com uma especialista, já amiga de todos vocês, nossa amiga, reumatologista, doutora Fabiana Vera Cruz Moreno. Bom dia, Fabiana. Bom dia, doutor Paulo, bom dia. É um prazer tê-la mais uma vez aqui e eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa síndrome sobre o olhar do reumatologista. A síndrome de Sjögren é conhecida como síndrome seca. Ela é caracterizada principalmente pela secura das secreções de olho e boca, então a diminuição da reserva salivar e lacrimal. É uma doença reumatológica autoimune que compromete inicialmente essa parte que a gente chama de exocrinopatia autoimune, né? Então diminuição da reserva salivar, da lágrima e da saliva. Mas pode comprometer também os outros órgãos e sistemas, como a pele, o pulmão, os rins, o sistema nervoso. E atinge mais as mulheres mesmo? Atinge mais as mulheres, uma proporção até de 9 mulheres para um homem, normalmente na quarta, quinta década de vida. Então, de 40 a 50 anos, mais nas mulheres. Doutora Fabiana, e quais seriam as principais causas da síndrome de Sjögren? A síndrome de Sjögren acontece por uma predisposição genética. Então, cada pessoa tem uma predisposição para desenvolver a doença. E o fator desencadeante normalmente são algumas infecções virais. Alguns vírus, como o herpes vírus, tipo 6, o Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, o vírus da hepatite C. Então, normalmente, a síndrome de Sjögren é desencadeada depois de uma dessas viroses. E a sintomatologia principal é a secura, então, diminuição da lágrima e da saliva. Esse é o principal sintoma. Muitas vezes o paciente vem com quadro de febre, fadiga, sensação de boca seca, olho seco, sensação de areia nos olhos, coceira. Muitas vezes ele tem fotofobia, né? A luz incomoda o paciente, causa dor
nos olhos, uma luz excessiva. Esses normalmente são os principais, os primeiros sintomas da doença. Mas, numa minoria dos casos, numa forma mais dramática da doença, realmente ele abre o quadro, o paciente com manifestação renal, pulmonar, sistema nervoso. São as complicações. As formas mais graves da doença. Mais graves. Então vocês veem que tem a forma simples, tem aquela já moderada e já começa a ter uma complicação na forma severa, que aí já atinge outros órgãos, principalmente os internos, e aí a sintomatologia começa a se agravar. O diagnóstico é difícil, ele é só da forma clínica, é só o especialista que faz, tem algum exame laboratorial que feche o diagnóstico? Tem. O diagnóstico não é tão simples, são vários critérios que a gente tem que pesquisar. O primeiro deles que a gente tem que comprovar é mesmo essa diminuição da lágrima e da saliva. Tem testes oftalmológicos, então seu médico de vista faz esses exames específicos. Tem 3 testes específicos que o oftalmologista usa para diagnosticar se tem mesmo esse comprometimento ocular da síndrome de Sjögren. A outra parte, que é a diminuição da reserva da saliva, tem 4 testes específicos, né? Você pode ter um teste de quantificação da saliva, tem o teste de cialografia, que injeta contraste na glândula salivar, tem um teste de cintilografia, que você vê a função das glândulas salivares, submandibulares e parótidas, e tem a biópsia de glândulas salivares que a gente faz na parte interna do lábio. Além disso, o paciente também é submetido a alguns exames de laboratório, né? O FAN, que já é um exame de triagem, fator reumatoide e autoanticorpos específicos. Então, juntando todos esses critérios, a gente pode fazer o diagnóstico da síndrome de Sjögren. E aí é o diagnóstico de certeza. Certeza. Esse programa, doutora Fabiana, foi pedido pela Kelly Cristina Alves Tolentino. A gente manda um abraço para ela e ela disse que gostaria de ver exatamente a doutora Fabiana falando sobre esse tema. E eu lhe pergunto, a síndrome de Sjögren tem cura? Essa resposta ela vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje o tema Síndrome de Sjögren. Um nome difícil, mas que é realmente uma patologia que tem aparecido e foi solicitada por uma telespectadora e que, com certeza, hoje estamos tirando todas as dúvidas, porque essa é a função do programa Médico da Família. Levar informações e aceitar as indicações de vocês em casa sobre os programas que a gente está fazendo. E hoje estamos aqui com uma amiga, uma reumatologista, doutora Fabiana Vera Cruz Moreno. Doutora Fabiana, eu lhe perguntei no bloco anterior se a síndrome de Sjögren tem cura. Não, a síndrome de Sjögren não tem cura, como todas as doenças autoimunes. Ela tem um período de remissão, de um bom controle da doença, mas cura totalmente não tem. A gente vai fazendo acompanhamento até ela entrar em remissão. O paciente pode chegar a ficar até assim, em alguns medicamentos, mas não tem cura total. Vamos deixar bem claro para quem está nos assistindo, Fabiana, que não tem cura, mas você pode levar uma vida normal, né? Desde que bem controlada, a manutenção do tratamento. A síndrome de Sjögren era até descrita há bem pouco tempo, é uma doença relativamente nova, entre aspas, né? Então, mais ou menos, final da década de 60, de 70, é que conseguiu se caracterizar bem. Então, até muito pouco tempo se achava que ela era simplesmente essa exocrinopatia autoimune, pegava simplesmente olho e boca, né, saliva e lágrima, e não tinha mais nenhuma repercussão. Então, diante disso, a pessoa tem síndrome de Sjögren, então é tranquilo, vou pingar o colírio, né, e beber bastante líquido e tá tudo certo. A partir da década de 80, a gente percebeu, sim, que vários relatos do comprometimento sistêmico, mas a maioria das formas são formas leves, né? Benignas. O paciente pode ter uma mialgia, né, uma dor no corpo, fadiga, algumas vezes se apresenta por uma anemiazinha também, mas assim que controlada a doença, isso tudo já é controlado e a vida normal. E existe diferença entre a síndrome de Sjögren primária e secundária? Por que essa diferença?
Clinicamente não tem diferença. A síndrome de Sjögren primária é aquela que o paciente tem simplesmente a doença, só o Sjögren, só os sintomas de Sjögren. A secundária é que ela aparece depois de algumas outras doenças reumatológicas. Então, o paciente já tem, por exemplo, artrite reumatoide e na evolução começa a apresentar a boca seca e olho seco. Faz os exames específicos, autoanticorpos do Sjögren e vem positivo. Tem lúpus, tem polimiosite, tem esclerodermia, tem alguns pacientes com tiroidite, né, com hipotiroidismo que podem complicar, tem uma doença, cirrose biliar primária, hepatite. Então, os pacientes têm uma doença principal e no decorrer da evolução dessa doença apresentam os sintomas da síndrome de Sjögren. Essa é a síndrome de Sjögren secundária. Então, quando ela está relacionada a uma outra doença. Como vocês entenderam. Agora vamos para o tratamento. Se não tem cura, mas tem um tratamento, e esse tratamento ele vai depender se diagnostica logo precocemente ou não tem relação? Tem. De triagem, a gente tem que investigar todos os órgãos e sistemas. Se a gente comprovar que o comprometimento inicial é só dos olhos e da boca, só saliva e lágrima, o tratamento inicialmente pode ser tópico, com colírios específicos, tem saliva artificial. Tem alguns medicamentos que aumentam a secreção. É importante falar aqui também que as mulheres sofrem também com secura vaginal, tem um pouco de uretrite, sensação de ardência na hora de fazer xixi, às vezes não é infecção, é simplesmente essa secura vaginal que dá da síndrome de Sjögren também, que causa esses sintomas. Então a gente controla inicialmente esses sintomas. Então tem medicamentos para aumentar as secreções. E outros, né, corticoides, alguns anti-inflamatórios e alguns imunossupressores, se for no caso de doença sistêmica. E esses casos são tratados em casa ou é dentro do hospital? A maioria dos casos dá para tratar em casa, com comprimidos, e mesmo os que são de infusão, que toma na veia, que o paciente toma na veia, ele vai, faz a medicação e volta para casa. Internação mesmo só em casos muito graves ou que o paciente tem algumas outras complicações, no caso de uma infecção associada, mas normalmente tratamento feito em casa, com comprimido todos os dias. Não precisa. Você nos disse que as mulheres 9-1 em relação aos homens. De 40 a 50 anos a maior incidência. Existe uma relação familiar, hereditária? Tem alguma relação ou não tem? Tem relação sim. Os indivíduos que têm síndrome de Sjögren têm uma predisposição genética, tem alguns antígenos de histocompatibilidade, que são alguns genes que a pessoa carrega, que faz ter a propensão a desenvolver determinadas doenças. A síndrome de Sjögren, a pessoa precisa ter um desses genes que predispõe à doença. Para essas pessoas que estão nos assistindo, como essa nossa telespectadora Kelly, que já são portadoras da síndrome de Sjögren, o que fazer para melhorar a sua qualidade de vida? Primeiro de tudo é conhecer muito bem a sua doença, né? Saber o que ela pode apresentar no futuro, o que é relacionado à doença e o que não é relacionado à doença. Isso é o principal. O paciente tem que conhecer muito bem a doença. É ir no seu especialista com uma listinha de dúvidas e perguntar, tirar todas as dúvidas, você tem que saber de tudo. E a família tem que estar sabendo também. Né? Uma vez conhecendo a doença, ela vai perceber que dias muito secos, ela vai ter que estar num ambiente mais climatizado, com um pouco mais de umidade, pingar os colírios frequentemente, beber bastante líquido. Muitas vezes aqueles chicletes sem açúcar é fundamental para o paciente manter uma boa salivação. Durante a alimentação ela vai precisar ingerir um pouco mais de líquido, porque pode dar um pouco de dificuldade de deglutição. E o que é fundamental, manter uma atividade física diária para melhorar, ter a sensação de bem-estar, para ter um sono reparador e ela não ter tanta fadiga durante o dia, que é muito comum nesse tipo de paciente. Como vocês veem, está dadas as dicas, basta agora colocar em prática. Doutora Fabiana, eu quero agradecer a sua colaboração em relação à síndrome de Sjögren. Como eu te disse, nós queríamos fazer um programa sobre a fé na recuperação dos pacientes. Você topa? Vamos então já está aceito o desafio e nós vamos estar fazendo em breve um programa falando da fé na recuperação das doenças. Como vocês sabem, a fé, ela vence todos os obstáculos, transporta montanhas, e a doutora Fabiana, que é uma mulher de fé,
uma pessoa atuante dentro da igreja, dentro do Encontro de Casais com Cristo, na Pastoral dos Noivos, vai estar aqui falando sobre a fé na recuperação das doenças. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigada. E a gente vai aguardar esse programa. Vamos lá. E se você ainda tem dúvidas, críticas, sugestões, se você quer um programa como o de hoje, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se de que o nosso compromisso é de fé e saúde. Vamos para a reflexão do dia. As melhores histórias jamais serão escritas, assim como os melhores momentos jamais retornarão. Por isso, quando estiveres feliz, tire o máximo de proveito desta felicidade, pois o tempo arrastará tudo e só ficarão as lembranças. Curta a sua felicidade. Busque a sua felicidade a todo momento. Não deixe com que as pessoas próximas estraguem o seu dia, a sua felicidade. Essas pessoas que estão próximas também têm o direito de serem felizes. Faça do seu dia de hoje uma felicidade eterna. No próximo programa vamos falar sobre transtorno bipolar. Fiquem com Deus e até lá.